Fala galera, Bernardo falando diretamente do blog androidplace.blog.br, trazendo para vocês aqui uma comparação ligeira em relação ao Galaxy S6 Edge e o LG G4 que eu recebi há pouco tempo. Eu estou com o S6 Edge há um pouco mais de tempo e o G4 chegou há pouco mais de uma semana, então eu queria aqui só indicar as informações para você do Antutu e também a velocidade em que ele abre os aplicativos. Ambos têm seus pontos positivos e negativos. O Galaxy S6 Edge eu devo estar postando um review provavelmente na próxima semana, enquanto o G4 vai demorar um pouquinho mais. A gente tem no blog a intenção de levar para o usuário sempre como é que funciona o aparelho e também como ele foi utilizado e como ele se saiu no dia a dia. Então a gente fica aí cerca de 20 a 30 dias com os aparelhos. A gente não faz análises rápidas e rasas. Então eu estou fazendo esse vídeo ligeirinho só para mostrar para vocês aqui primeiro. Pontuação Antutu. Tenho aqui uma marca de 48 e já tive uma marca aqui no S6 Edge de 68. A última vez que eu fiz ele deu 60. Bom, notem o seguinte, eu tenho somente o Antutu aberto, mais nada, e vamos efetuar novos testes. Deixa eu só parar esse aqui. Olha lá a marcação, a última que eu tive. Vou dar aqui um testar novamente, para os dois rodarem juntos, ambos rodando o Antutu já com a atualização do aplicativo para 64 bits, porque ambos os processadores utilizam essa arquitetura. Ambos os aparelhos têm 3 GB de RAM. O S6 Edge possui aí processador octa-core, enquanto o LG G4 possui um processador hexa-core de 6 núcleos. Então nós temos 6 núcleos de um lado e 8 núcleos de outro. Comecei o teste ao mesmo tempo, como vocês puderam ver. O G4 acabou, marcando 50.333 pontos. E o S6 Edge agora marcou, depois de ter levado mais tempo para executar os testes, 70.635 pontos. Temos aqui os detalhes, uma diferença de 20.000 pontos. E o que isso quer dizer? Como eu sempre falo em todo benchmark, isso não quer dizer absolutamente nada. Nós temos aqui pontuação de multitarefa, nós temos pontuação de CPU, temos pontuação de cálculo de ponto flutuante, nós temos a operação e velocidade da memória RAM, gráficos de 2D e 3D, sendo que as resoluções são as mesmas. Nós temos uma resolução de vídeo de 2560 por 1440 e também a parte de armazenamento. Por que eu digo que não tem a ver? Nós temos aqui 20.000 pontos de diferença. Eu não vou fechar o aplicativo, só vou voltar aqui para Home e vou abrir aqui um jogo recente aí na Play Store. Bom, voltando aqui. Engraçado que a tela do S6 Edge ele dá um flick e a Quantum IPS do G4 não acontece isso. Bom, vocês puderam ver que a velocidade do carregamento do Galaxy S6 Edge, que tem 20.000 pontos a mais no benchmark, foi de frações de segundo. Então, voltar para Home sem tirar do jogo. Vamos deixar o jogo ali. Vamos seguir aqui com
um aplicativo que mostra pra gente aqui as configurações. Então, de um lado, como eu havia citado, nós temos 6 cores, rodando aí na velocidade, máxima velocidade de 1.8, enquanto nós temos do S6 Edge, do lado do S6 Edge, 8 cores, cada um aí rodando no máximo de 2.1 ou 1.5 GHz. O LG G4 traz uma Adreno 418, enquanto a GPU do S6 Edge possui a arquitetura ARM, uma Mali T760, ambas com uma boa equivalência. Eu tenho indicado aqui o clock da GPU Adreno, mas eu não tenho indicado o clock da GPU do S6 Edge. Parte de sistema, ambos nós temos a arquitetura de 64 bits, praticamente o mesmo kernel de versão 3.10. Tela, eu tenho aparelhos de quase o mesmo tamanho, menos de meio centímetro de diferença de tamanho, tanto na altura como na largura, mas a LG conseguiu colocar uma tela de 5.5 polegadas, enquanto a gente tem o S6 Edge com uma tela de 5.1. É uma diferença relevante, mas levando em consideração que nós temos o botão físico e botões capacitivos no S6, a LG usa parte da tela para os botões virtuais. Então, se a gente colocar aqui um ao lado do outro, a área de botões da Samsung é a mesma área de botões da LG, que ocupam, então deixa praticamente a tela, a área utilizável da tela, enquanto existem os botões aqui, obviamente que eles podem ser escondidos, aproveitando maior espaço, mas sempre que a gente tem que voltar, a gente precisa utilizar eles. Então, a área de tela é praticamente a mesma para os dois aparelhos. O G4 possui uma bateria de 3.000 mAh, enquanto o S6 Edge é uma bateria de 2.600 mAh, que o G4 se sai nesse ponto melhor, porque o S6, a Samsung optou por selar o aparelho por completo, então a gente não tem mais a remoção da tampa traseira, o aparelho é selado, então nós não temos aqui cartão de memória e não temos possibilidade de substituição da bateria, enquanto o G4 ele preservou a tampa traseira, que pode ser substituída inclusive por tampas de couro, e ele preservou aqui, vamos mostrar, abrir aqui, e ele preservou tanto a bateria como também entrada para cartão de memória. Então, isso é um ponto muito positivo, porque não é sempre que a gente tem uma tomada próxima. Então, além do G4 ter uma bateria de maior autonomia, ele ainda nos possibilita ter uma bateria extra para substituir a qualquer momento. O S6, tanto o Edge que está comigo como o S6 que estão chamando de flat, mas o S6 convencional, né, sem as bordas curvas, ele não nos possibilita mais isso. Minha opinião, foi um tiro no pé. Não sei se a Samsung vai levar essa postura para a linha Note, espero que não. Mas, em todo caso, fica aí ponto negativo para a Samsung. Apesar dos 20.000 pontos de benchmark a mais da Samsung, o aparelho da LG roda tão bem quanto. Funciona da mesma maneira. Cada um possui as personalizações baseadas na interface do usuário. De um lado aqui a TouchWiz e do outro aqui a interface da LG, LG UI, né? Interface de usuário da LG. As câmeras
nós temos duas excelentes câmeras, ambas com 16 megapixels, uma com abertura f1.8 da LG e da Samsung abertura f1.9. Então, são bem semelhantes. Eu vou capturar a foto com os dois aparelhos, de preferência a mesma foto, para que eu consiga mostrar para vocês as diferenças entre as câmeras. E aquela velha história, tomar decisão por vocês não tem como tomar, mas vale lembrar que a nível de custo-benefício, obviamente que o G4 entrega um melhor posicionamento por ser mais barato. Nós temos aí uma diferença de quase R$1.000, então é uma diferença que deve ser levada muito a sério para um aparelho que vai entregar basicamente a mesma performance que o S6 Edge. Mas, opinião minha, eu uso um Galaxy Note 3, eu gosto muito da Samsung, só que sejamos honestos, custo-benefício aí em primeiro lugar. Obviamente, se você tem aí sobrando, os dois aparelhos aí vão sair muito bem nas mãos de quem comprá-los. Nesse momento, eu utilizei o S6 Edge um mês, eu estou aqui com o G4 uma semana. Eu optaria pelo G4 única e exclusivamente pela expansão de memória e pela bateria removível. Não me adequei muito bem às bordas e tive que usar uma capa para parar com aquela história de toque fantasma que estava tendo. Estava me incomodando bastante. Então esse ponto negativo aí me incomodou, realmente me incomodou. Eu já usei o Note Edge e ele tem borda curva de um lado só e eu usei tranquilamente. Então o problema é na pegada quando os dois lados são curvos. Então hoje, um mês de uso do S6 e uma semana de uso do G4, eu fico com o G4. Então, a minha preferência entre esses dois aparelhos é para a LG. Independente de câmera, independente de processamento, vamos levar em consideração aqui só preço e opção de, vamos chamar de upgrade, ter possibilidade de expandir a bateria e ter a possibilidade de expandir a memória. Essa versão do S6 é de 64 GB e a versão do G4 é de 32 GB, mas com expansão de memória. Então é isso, pessoal.